A paz do Senhor para meus amados irmãos. Aqui é o presbítero Walt, mais uma vez aqui. Em primeiro lugar, eu quero desejar para vocês um bom dia, que Deus possa realizar o desejo dos vossos corações conforme a vontade de Deus, porque nós sabemos que a nossa vontade é uma, nosso querer é um e o querer de Deus é outro. Que Deus possa realizar o desejo de cada coração. E quero perguntar a você se você é feliz, se você está feliz, se você tem procurado seguir os propósitos de Deus, se você tem procurado fazer algo para que Deus tenha misericórdia de você e lhe conceda descanso eterno para a sua alma. Também quero saber se você está feliz, se você é feliz, se você está feliz e se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Você tem sido grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, no seu dia a dia? Meus amados, o que me traz hoje aqui é algo que está me chamando muita atenção e me deixando preocupado, digamos assim. Preocupado. Porque nós vemos que rumo está seguindo como está sendo manipulado as pessoas e justamente aqueles que se diz que crê em Deus e que procura fazer a vontade de Deus, que dizem que são evangélicos. Prega o evangelho nas suas congregações, mas o que me chama a atenção é que, se você for observar, o evangelho é pregado entre eles, entre os grupos que se diz evangélico. Mas como assim, presbítero? Observa. Jesus, quando ele diz no último capítulo do livro de Marcos, ele envia os discípulos, ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu pergunto para você,
Você tem visto esses pastores como esses cabeça, os pastores que são os cabeça nas ruas pregando o evangelho, como esses pastores são muitos, todos. Você não vê um pastor presidente com a Bíblia numa praça. Você não vê um pastor presidente, ou mesmo sem ser pastor presidente, com a Bíblia na praça. Você já viu? O pastor da Deus é Amor, o pastor da Universal, o pastor da Assembleia de Deus, o pastor da Pentecostal, o pastor da Batista, o pastor da Cristã, os pastores, eu estou falando dos pastores. Você já viu eles pregando o evangelho na praça? Nas favelas? Em meio ao povo? Nas Cracolândia? Nos presídios? Nos hospitais? Você já viu eles lá? Fala para mim. Você já viu o Zé Wellington, esses pastores, todos eles? Estou falando é de todos. Pregando o evangelho nas praças, nas cidades, rua por rua, beco por beco, favela por favela, viela por viela. Você já viu eles fazendo isso? Na minha opinião, o único que disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, foi Jesus. Mas antes de Jesus ordenar os discípulos, que essa ordenança de Jesus, ir de pregar o evangelho, foi depois da ressurreição de Cristo. Que ele se apresentou aos discípulos e antes de subir, de voltar, ele saiu dando a missão 2 a 2. Ide. Ide. Aí eu pergunto a você, você já viu esses pastores pregando? Às vezes nem tanto esses pastores que se dizem grande, né? Que grande é Deus, nenhum é grande. Grande é Deus. Mas você já viu o pastor de uma igreja, de nome, que nele diz, pregando o evangelho na rua? Eles estão querendo assumir o lugar de quem? Vai, irmão, pregar. Você vai pregar em tal lugar. Você vai pregar em tal canto. Você vai pregar em tal lugar. E eles não vão. Eles não vão. Começa a dizer e folgar. Ah, irmão, quando eu comecei eu sofri muito. Oxi! Eles estão certos? Porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Eles estão certos? Não estão. Isso me chama muita atenção. Eu ando muito em São Paulo. Ando muito no Pernambuco, no meu Pernambuco eu tenho andado muito também.
aqui em São Paulo, já andei muitos anos, tempos atrás, agora retornei de novo, estou começando a caminhada, mas eu não vejo esses pastores em praça pública. Eu não vejo eles pregando o evangelho. Eu não vejo os grupos pregando o evangelho. Fica só entre quatro paredes, mentindo, pregando mentira, dizendo que ama, dizendo que faz a vontade de Deus, mentindo. Mas, presbítero, por que o senhor está falando isso? Porque é a verdade. Quem é liberto não precisa que eu fique pregando para ele. Jesus não mandou pregar o evangelho para os libertos. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é dos libertos. A função de pregar o evangelho é de todos, pastores, presidente, membro, presbítero, evangelista, missionário, é todos. Você foi chamado para pregar o evangelho. E aqui está o ide de Jesus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu fico observando outra coisa que me chama a atenção, não sei se você vai concordar. Talvez você não concorde, talvez você veja diferente. Você observa nos dias de hoje, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano. Você chega nas congregações, é os mesmos rostos, os mesmos rostos. Agora isso, cada um que queira ser mais santo do que o outro, cada um que queira ser mais honesto do que o outro, cada um que queira ser mais sábio do que o outro, cada um que queira ser mais entendido do que o outro. Cada um que queira mostrar que é mais sábio do que o outro. Aí eu pergunto para você, no meio de todas essas coisas, quem é o dono da sabedoria? O mestre da sabedoria, quem é? É os estudiosos que fizeram teologia para mudar a forma de pregar o evangelho? Para fazer lavagem cerebral nas pessoas, para tirar a gordura das ovelhas? Nós vemos aí os escândalos. Ultimamente, aí eu não sei se é verdade, se é mentira, que hoje é difícil a gente saber o que é verdade e o que é mentira. E o povo, a maioria do povo vai atrás de mentira e acredita e olha aquela coisa horrível. Eu vi dizer que um pastor de uma certa denominação aí, que isso para mim não vale nada, irmão. Religião, placa de igreja, nome de ministério, para mim não vale nada. Nome de ministério. Eu fui batizado na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Pernambuco, com 17 anos. Mas nome de ministério para mim não vale nada. É só mesmo um algo para a terra. Mas para Deus o que vale é você fazer a obra do Senhor e pregar em nome do Senhor. Ele não disse aqui, você do ministério tal vai pregar o evangelho e só prega e só anda em tal ministério. Não, ele decide pregar o evangelho a toda criatura. Não tem separação.
O homem foi quem inventou todas essas coisas. Mas todo aquele que crê e for batizado será salvo. E todo aquele que crê e for batizado tem a carta de Cristo, o aval de Cristo para pregar o Evangelho. Quando você aceita Jesus de todo o teu coração, com toda a tua força, você começa a fazer parte do grande exército de Cristo para defender o reino de Deus. Defender o reino que eu digo é ganhar alma para o reino, ganhar fruto. Foi isso que Jesus mandou, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele não disse quem crê e for batizado na Batista, ele não disse quem crê e for batizado na Assembleia, ele não disse quem crê e for batizado na Deus é Amor, ele não disse quem crê e for batizado na Canaã, não. Ele disse quem crê e for batizado será salvo. Eu quero que você me mostre na Bíblia, qualquer um me mostre, se está escrito assim, que Jesus disse que só é salvo se crê e for batizado em tal ministério. Não. De jeito nenhum. Eu sou um soldado de Cristo. Eu estou aqui na terra para falar a verdade, a realidade da Bíblia. É a Bíblia. Eu não como qualquer comida. Sou analfabeto, viu? Mas eu não como, eu não engulo qualquer coisa que me entregue. Não. E ele está dizendo aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo. Então, essa função é nossa. Começa do pastor. Ele é o primeiro que tem que correr atrás de ovelha, das ovelhas. Ele tem que correr atrás, ele tem que sair do seu conforto, que ele não foi chamado para estar no conforto, não. Ele foi chamado para batalhar, trabalhar, lutar até o fim da vida. Mas eu não vejo. Eu ando nas ruas, eu ando por aí, eu não vejo. Eu vejo algumas pessoas que não falam nem em ministério, de tão horror que tomaram ministério. Eles tentam escravizar as pessoas para a pessoa só fazer o que eles querem. Eu não importo se A e B, se C vai... Ah, esse cara é um louco. Me mostra na Bíblia que eu estou louco, que Jesus disse, que Jesus mandou, que está escrito que só é para pregar os de tal ministério, que só pode ser pregar o evangelho se for de tal ministério, que só pode pregar o evangelho se for de paletó e gravata, que só pode pregar o evangelho se estiver bem vestido. Onde é que está escrito isso aí? A Bíblia fala que João Batista tinha suas vestes eram de pelo de camelo, um couro. Na época não tinha esse negócio, era um couro. O cabo cortava, cortava do jeito de uma roupão, vestia, furava o lugar dos braços, pegava outro pedaço de couro e amarrava na cintura, no seu lombo. Portanto, que cobrisse a nudez. Mas ia pregar o evangelho. É esse o evangelho que eu falo. É desse evangelho que eu estou falando. É um evangelho sem fronteira, sem barreira. Aceitou, se batizou, quer ser um pregador do evangelho, vai. Não precisa ser teólogo,
Não precisa ser formado. Não. Você chegar numa praça dessa, se eu tiver errado, me condena. Você chegar numa praça dessa e fica só gritando assim, ó, Jesus é o libertador. Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus prepara e leva para o céu. Jesus tira o homem da lama, tira do lixo, dá-lhe um banho, leva para o lavandeiro, ele será lavado, transformado em uma nova criatura e vai glorificar o nome do Senhor. Pronto. Diga isso. Você que diz que não sabe pregar, você que diz que não nasceu para pregar, diga só isso. Jesus é o libertador. Jesus, ele liberta. Jesus quebra a corrente. Jesus desamarra o homem que está amarrado de corda, está algemado. Ele quebra a algema para libertar, porque ele é o libertador. Agora, só ele tem força para isso. Só ele tem poder para isso. Não é outra pessoa, não é um estudioso, não é um que fala línguas bonitas, fala linguajar bonito, não. O libertador é Cristo. Eu sou um matuto, sou índio, sou indígena, lá do Pernambuco. Sou da aldeia Santa Clara e da aldeia Chucuru, que pertence à aldeia Chucuru, Pesqueira, Pernambuco. Mas não vim para cá, para São Paulo, para comer qualquer coisa, qualquer conversa de homem. Eu vim para falar para as pessoas, abra os olhos. Jesus não vem buscar letrado. Jesus não vem buscar doutores. Jesus não vem buscar placa de igreja. Jesus não vem buscar ministério. Jesus vem buscar a sua igreja. Eu e você que permanecer na palavra do Senhor, obedecendo o Pai, na palavra. Se não for de tal ministério, não vai para o céu. Se não for de tal ministério, não salva de tal ministério. Que vergonha! O céu está envergonhado com tantas coisas horríveis no meio do povo de Deus. E agora misturado com política, uma política podre, podridão. Homens gananciosos por dinheiro, por cargo, manipulando as pessoas, até do meio evangélico, que se dizes que são adoradores de Cristo, mas não são. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora fica essa guerra, essa briga, essa confusão. Que coisa horrível. E esquece de pregar o evangelho verdadeiro, o qual Jesus é o protagonista. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja exaltado. A Bíblia está falando de Jesus. Não é Jesus da cruz. Não é o Jesus da cruz. É o Jesus ressuscitado. O que venceu a morte, venceu as potestades e hoje está reinando junto do Pai. É esse Jesus que eu prego. O que liberta, o que transforma. Quando aquela mulher chega perto do sepulcro, os anjos aparecem e diz, porque busca os viventes
entre os mortos. Jesus não está aí. Desde o momento que ele disse, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, ali já não estava mais Jesus. Estava ali o corpo, mas o espírito já estava na mão do Pai. Quando ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali já era, ali já foi. Ele já não estava mais ali. Ou eu estou errado? Quando ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e expirou, ali já era. Ali só ficou o corpo. Só aquele corpo. Que estava fazendo uma simbolização. Que depois nem os restos mortais não viram. Olha o mistério. Não ficou nem os restos mortais, gente. Oh, glória a Deus, que Deus poderoso é esse, gente. Vocês já pararam para pensar? Olha mesmo, quando ele disse, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Aí ele ainda ficou o corpo dele lá. O corpo que simbolizava. Aí depois que chegou lá no túmulo, está o quê? Só a coberta. Somente aquele pano que cobriram ele. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, vamos imaginar, gente, como é maravilhoso servir ao Deus vivo e Ele revela tanta coisa a nós. No momento, irmão, que Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ficou lá aquele corpo para o povo chorar, aquele corpo para o povo ficar ali em redor, pegar aquele corpo, levar lá para o sepulcro. Depois que vão lá, que abre o sepulcro, cadê? A pedra está movida, já foi embora, porque ali era só uma simbolização, gente. Era só um símbolo. Oh, Jesus maravilhoso. Como é bom, Senhor. Como é bom fazer a joelhogia. Deus tremendo. Muitos ainda não entenderam isso, o que aconteceu. Ali foi só uma demonstração, gente. Ele se humanizou só numa demonstração. Me mostra os restos mortais de Cristo. Me mostra os restos mortais. Em qual Bíblia, em qual lugar, em qual país está. Aqui estão os restos mortais dele. Não tem. Aquilo era uma simbolização, gente. Ele se humanizou simbolicamente, como o pão da ceia, como o vinho, simbolizando o sangue dele. Vocês estão entendendo o mistério? Gente, é muito bom não ser manipulado por ninguém. Busca em oração. Coloca o teu joelho no chão. Pela madrugada. Chora nos pés do Senhor. Te humilha. E Ele vai abrir os teus olhos, os teus ouvidos, tua mente. Ele vai te ensinar. Todas essas coisas, irmão, está escrito aqui nesse livro. No momento que ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pronto. Expirou.
O Espírito já foi direto para o Pai. Se apresenta ao Pai. De lá volta, sintroniza no corpo que estava lá esperando de novo, senão os discípulos não iam acreditar. Sai, chama os discípulos, os apóstolos, e ordena 2 a 2. Depois ele vai. Ou eu estou errado? Pode ser, né? Que eu sou analfabeto. Posso estar dizendo coisa com coisa, né, gente? Mas está escrito. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois foram atrás, não estava no túmulo. Depois ele volta, se apresenta aos discípulos. E ainda mais manda eles tocar nele e ver que espírito não tem carne. Depois ele volta à sua forma real de santidade. Oh, glória a Deus! Bendito seja o teu nome, Senhor. E não é mais o Cristo da cruz. Não é mais o Cristo da cruz. Ele é o ressuscitado. Eu não prego o Cristo da cruz. Eu prego o ressuscitado. Ele pode tudo. Ele é o tudo. Por ele, para ele e dele. Nele posso todas as coisas. Rir, chorar, lamentar, sofrer dor, gemer, gritar, mas sempre falando, Ele é o libertador. Jesus é o libertador. Cristo é o libertador. Amém, meus amados? Eu não preparei estudo nenhum para falar sobre isso. Eu busco ao Senhor. Quando Ele disse que nos daria autoridade, quando Ele enviou seus discípulos, seus apóstolos, para pregar o Evangelho, Ele disse: eis que vos dou poder. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O Evangelho de hoje que o povo prega, muitos pregam, é de riqueza, luxúria. O povo hoje busca luxúria, vaidade de vaidade. É carros luxuosos, casas luxuosas, mansões luxuosas, mansões de 20 milhões, de 10 milhões, 5 milhões. Tem ovelha que não tem nem um papelão com 4 pau para dormir debaixo. Vive catando latinha e papelão para pagar um aluguel num barraco que não é dele, é dos outros. Que evangelho é esse que esses homens pregam? Esses barões do evangelho. Esses barões que se apossaram do nome de Cristo para enriquecer a vós e as vossas famílias,
Acabou o barão do café, os barões antigos, e agora os barões novos do Evangelho, que enriquece sem fazer calo nas mãos. Eu estou errado? Será, meu Deus, que eu estou errado? Ou será que esses homens moram em palafita, em favela, em periferia, em barraco, casinha simples de 5 mil, 10 mil, 50 mil, vamos dizer 100 mil? Será que eles moram assim? É mansões. Tem deles que tem até avião. Diz, os cadeus que Deus também te dá. Corre atrás, luta, estuda. Eu não quero riqueza na terra. Eu quero apenas o sustento. E um cantinho humilde para morar. Porque a minha morada não é aqui. A minha casa não é aqui. A minha morada não é aqui. Minha morada não está aqui. Não é essa a minha morada. Eu estou aqui passageiro. Por um pouquinho de tempo. Não sei até quando. Estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Vivo aqui. Vivo no mundo, mas não sou do mundo. Jesus falou isso. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Jesus me escolheu. Meus 12 para 13 anos de idade, 14, eu fui ungido por 2 homens do Senhor que eu nem sei mais se esses homens existem. Um alemão e um africano há anos atrás, eu tinha 13 e 14 anos. Eu não sou desse mundo, gente. Você acha que você é desse mundo? Se você quer, permanece fazendo o que tu faz. Teu galardão já é aqui mesmo. Você já vive pisando em ouro mesmo, diamante. Eu não. E se for para mim escolher, eu escolho essa de viver minha vida pacata, com o Senhor simples, no meio da favela, no meio se for possível, eu entro em todo lugar, na Cracolândia, nas favelas, nas bocas, no presídio, no hospital, a pior favela eu entro dentro, saio na outra e glorifico o nome do Senhor e digo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, sem medo. Eu vejo eles aí, esses homens, cercados de segurança. E de noite tá mentindo nas igrejas. Eu não sei o que está acontecendo, mas hoje o Senhor disse, fale, meu filho, eu estou falando. Para não ficar só em palavras, vamos de novo, eu gosto de mostrar isso aqui, gente. Depois nós vamos ler um pouquinho também, que Deus manda eu falar novamente, para quem não entendeu, do 4º Evangelho de João, no capítulo 15 de novo, viu? Você pode até achar ruim dizer de novo, mas eu não escolho. Eu não escolho. Tem que falar o que Deus manda.
Mateus 24. Não gosto de só falar, gosto de mostrar. Você está sendo manipulado. Aqui, ó. Mateus 24 e 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai chegar a muitos deles até dizendo que é o Cristo. E vão enganar pessoas. Estão enganando já, manipulando as pessoas. Pessoas que não têm nem o que comer em casa, mas têm que levar o seu dízimo, senão vai para o inferno. Senão, está roubando a Deus. Aqui não está dizendo não, meu filho. Aqui não está dizendo isso não. Aqui está dizendo assim, ó. E disse-lhe de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não tem dizendo que quem tem que crer, ser batizado e levar o dízimo e oferta, não, meu querido. É voluntário. Você quer ajudar seu ministério? Quer ajudar no aluguel da igreja? Quer ajudar para dar uma cesta básica? Olhe primeiro se o seu pastor está dando essa cesta básica. Olhe primeiro se ele está ajudando. Não está escrito aqui assim, não. Quem crê e for batizado será salvo. Não é quem dá o dízimos e oferta será salvo. Estou mentindo? Ô, analfabeto. Meu Deus, eu não sei porque eu estou falando isso, que eu sou analfabeto. Sou mesmo, irmão, eu não estudei não. E Jesus diz assim, e esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Colocarão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Pegarão na serpente. Eu não sei com ser humano, mas um gato meu lá no Pernambuco é real e eu levo você lá. Quem quiser ver. Casco de burro, uma cobrinha bem miudinha que é venenosa, terrível. É 24 horas para morrer, depende. E eu cuspi na boca do bichinho. Eu disse, meu Deus, eu vou cuspir na boca desse bichinho para ele não morrer. Eu cuspi e ele não morreu não, ele está vivo lá. Mas não estou dizendo isso para dizer que sou santo nem que sou milagroso não, viu? É porque Jesus disse assim, se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Pegarão na serpente. E se ela nos atingir, nós não morreremos. Então porque também eu não estudei, né? E pode ser que eu tenha feito isso por inocência e Deus tenha curado o gatinho. Não deixe que ninguém lhe iluda. Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. O povo está sendo manipulado, irmão. O povo está sendo manipulado. Homens estudiosos, eles estudam para fazer uma lavagem cerebral em vocês. Aceita Jesus, mas para ser livre. E a palavra certa nem é aceitar Jesus. É fazer uma aliança com Deus. Se converter e fazer uma aliança com Cristo. A palavra certa não é aceitar Jesus, que não tem na Bíblia aceita Jesus. É fazer uma aliança entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano. Faça uma aliança com Ele. Se você quiser fazer uma aliança com Deus agora, você pode fazer.
E pode escrever aí, eu assisti o vídeo do presbítero Walt falando sobre Jesus e a partir de agora eu quero firmar uma aliança com Cristo. E procura aí uma congregação perto de tua casa, mas diz para eles, eu quero fazer uma aliança com Cristo. Procura uma congregação que esteja pregando a palavra. Observa se eles estão pregando a palavra. Vai uma, vai duas, vai três, depois tu vê que ele está pregando a palavra. Aí tu aceita. Ou se quiser já ir direto aceitar, você não está ouvindo a palavra agora, Jesus é o libertador. Escreve, comenta, curte, compartilha. Aceita Jesus como teu Salvador. Você que disse que aceitou e está frio, está fraco, porque está vendo a corrupção no meio. Tá, é corrupção, irmão. Está vendo que eu sendo um pastor, eu vou saber que... Agora isso eu estou dizendo, irmão, é de corpo aberto. Eu estou aqui em São Paulo, eu não estou à toa não, irmão. Eu deixei para trás. Não deixei de graça também. Mas eu cheguei um tal camarada, chamei ele assim e disse, olha, você tem vontade de ficar com essa chácara, esse pedacinho de terra? Ele disse, tem, mas não tem dinheiro. Eu digo, você tem 1 ano para ficar me mandando todo de 3 em 3 meses um tiquinho. Vendi por um valor simbólico lá que desse para mim. Comprar menos uma roupa boa para mim. Meu lugar não é aqui na terra, irmão. E olha que a chácara era boazinha, viu? Fruteira. Eu não olhei para isso. Eu olhei porque eu estou olhando agora, porque eu faço. Pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, o ressuscitado. Não é eu me alegro no Cristo da cruz, não. Se eu disser eu me alegro, esse louvor não era mais nem para ser louvado. Eu me alegro no Cristo da cruz, eu confio no Cristo da cruz, não. Eu confio no Cristo ressuscitado. Não vou me alegrar no Cristo da cruz, não, que ali ele estava sofrendo. Tem que falar no ressuscitado, ou eu estou errado? Me corrija aí, pelo amor de Deus, me corrija se eu estou errado. O Evangelho de Cristo, irmão, é esse aqui, ó. Onde Jesus é o protagonista. Jesus é a estrela. Eu tenho que desaparecer e ele aparecer. Não eu aparecer em palco, em palanque. Não, eu posso ir para uma congregação se me chamarem, mas não vão chamar nunca, que é um analfabeto, vai para uma congregação pregar o Evangelho. Para quê? De quê? O que é que eles vão ouvir de mim? Se o pastor fica lá direto e não converte uma alma, eles vão. Hoje eu disse para um presbítero que muitos pastores, aliás, quase todos, estão jogando. Eles não estão jogando. Veja bem, agora eu vou falar. Eles não estão jogando a semente em pedra para eles. Porque se tem 5.000 membros, permanecem os 5.000 membros trazendo dízimos e oferta, para eles está vogando a semente que eles estão plantando. Vocês estão me entendendo? O analfabeto. Para eles, a semente que eles estão plantando na cabeça daquele povo está sendo bom para ele porque ele está tendo fruto. Mas eu pergunto, e para Cristo? Porque é sempre os mesmos rostos. As 5.000 pessoas é aquelas 5.000 pessoas. Às vezes ilude outro de outra congregação e leva para lá, porque diz que tem milagre, que tem isso, não tem nada. Não tem nada.
Deus determinou o dia que você vai ser curado, Deus determinou aquilo que você vai passar, Deus determinou tudo. E para você ser curado não precisa você ir para a congregação. Basta você aceitar Jesus, chorar nos pés dele, clamar. Ele disse, clama a mim e te responder-te-ei quando me buscar de todo o teu coração. Estou errado? Não, quem vai acreditar na palavra do analfabeto? Na conversa do analfabeto que não sabe de nada. Eu te convido para orar. Depois eu vou te explicar mais um pouquinho do que eu aprendi aqui. Mais uma vez, eu não sei se outra vez eu vou vir para aqui, mas eu vou procurando devagarzinho, conversando com Deus e dizendo, Pai, eu quero outra palavra. Algo novo para teu povo. Vigia. Vigiar e orais. Se você vigiar, você não será manipulado por ninguém. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Vigia. Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Jesus é o libertador. Vamos orar? Ora comigo. Me faz companhia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Teu é o reino, a glória, a força, o poder, hoje para todos sempre. Amém. Amados, eu acabei de falar para vocês que eu tinha uma chácarazinha em Pernambuco, na aldeia. Eu falei, vendi por um preço simbólico, porque lá na aldeia ninguém é dono de terra. Você constrói a casa, faz sua cerca, vai criar um gadinho, vai criar uma ovelha, vai criar um bode, vai criar galinha, vai criar guiné, pato, peru, o que você quiser, cavalo, o que você quiser. Mas ali não é sua terra. Então, você constrói uma casa, pode ser bonita, pode ser como for, mas você não vai vender ela no valor de mercado, que a terra não é sua. Você vai vender por um preço simbólico que dê para você tirar aquilo que você gastou. Que a terra é da União, é do governo federal. Vamos lá. O que eu quero falar para você é que lá, trazer um exemplo para vocês, lá eu tinha muitos pés de fruteira. Estou na palavra agora, viu? É João, capítulo 15. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Primeiro versículo. Ó. Jesus diz aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ponto. Jesus diz aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ponto. Quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus, ele é o tronco da videira, ou da árvore, da fruteira, ele é o tronco. Ele fala vidreira, mas vamos simbolizar todas as fruteiras. Eu tinha muita planta e eu observava aquela que dava os frutos mirrados, aquela que só florava, mas não segurava,
e eu podava. Muitos chamam podar, né? Lá também chama podar. Eu podava, pegava aqueles galhos secos, aqueles galhos que não davam fruto, fazia um montante, esperava secar. Quando secava, eu fazia o quê? Tocava fogo. Aqueles galhos vivos que ficavam, se fortalecia, nascia outros galinhos, entenda, viu? Outros galinhos. Vinha a chuva, florava, eu colocava adubo. A palavra é o adubo. Ele dava belos frutos, goiaba de 100, de 200, de 300, de 400 gramas. Outras de 50, que não dá igual, grama. Mas eram uns frutos bonitos e sempre frutificava. E aqui, na palavra, está falando que Jesus fala, no versículo 3, ele diz assim: vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Quer dizer, Jesus já pegou, já podou, já limpou. Agora ele está esperando os frutos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A palavra de Deus é um mistério tão grande. Você lê ela hoje, amanhã lê de novo. Deus fala com você já de outra forma. Aí eu pergunto para você, pastor, que tem 5.000 membros, nasceram novos frutos? Tem novos frutos, rostos? Fruto para mim é rostos novos dentro da tua congregação. Tinha 5.000, hoje tem 5.001, 5.002, 5.003, 5.004, 5.006, e vai indo. Ou permanece os 5.000 que estão dando fruto para você, e Deus não, ó. O fruto está sendo para você. Para Deus, ó. Mas para você tá, ó. E para Deus, ó. E para você, ó. Por quê? Você acha que você está correto? Iludindo essas pessoas? Quando Jesus fala sobre fruto, meu amigo, é até o fim. E esses pés de fruteira, eles dão fruto até o tempo determinado. Quando é um tempo determinado, as suas raízes começam a murchar. Começa pelas raízes, começa a murchar. 2 raízes murcha, 2 galhos murcha. 4 raízes murcha, 4 galhos murcha também, morre também. Um pouco aí vem o espigão, é a coisa dele que fica assim. O espigão é assim, simbolizando essa garrafa, o espigão. E aqui vem muita raiz. Essas raízes morrem, aí depois morre o espigão. Quando morre o espigão, aí a planta, ó, tem que ser arrancada. Pega outra planta, coloca no lugar dela. Cadê os frutos novos? Cadê os novos rostos? Entra ano,
e Sayano. É os mesmos rostos, as mesmas pessoas. Um olhando o pecado do outro. Um olhando o defeito do outro. Tem pastor até que diz assim, ó, vocês ficam observando por aí, quando você vê um irmão fazendo um erro, você corre e vem me avisar. Eu sou o coronel. Sou o coronel, você corre e vem me avisar aqui. Quando eu pego ele, puxo na orelha dele, boto ele na disciplina. Eu estou errado? Quem era para ser disciplinado era você, pastor. Quem era para passar por disciplina era você, pastor. Você não vai na casa da sua ovelha, você não vai na favela, na casa dele, você não vai nas periferias, você não vai no mangue, você não vai nos sítios, você não vai nas fazendas, você não vai nos povoados, você não vai nas montanhas, você não vai em canto nenhum atrás deles. Saber se eles estão doentes, saber se eles estão tristes, saber se estão alegres, saber se estão comendo, saber que estão passando fome. Você quer saber todo mês. Ou eu estou errado, gente? Aqui está dizendo, ó. Só esses 3 versículos, por enquanto, para não alongar. Tem mais aqui, mas esses 3 tá bom. Para não alongar, que já passou de 1 hora. E você, às vezes, não tem tempo para estar olhando esses vídeos tão longos, mas Deus abençoe você. Para finalizar, eu quero mostrar para você João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o libertador. Jesus é o único que pode te libertar. Vou orar por você. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, por tudo que o Senhor tem me ensinado e me permitido falar, me dando fôlego de vida para muitos que estão sendo manipulados, que estão sendo levados pelo homem, pela sabedoria humana. Jesus, me abençoa, me guarda e livra os teus filhos de todo mal. Livra os teus filhos das potestades, das coisas das trevas. Livra da bala perdida, do homem sanguinário. Livra, Senhor, do tal da depressão, mas antes disso, livre da ansiedade. Tem muitas pessoas ansiosas, não sabem o que fazer. Depois da ansiedade vem a depressão e depois vem as coisas mais horríveis da vida. E só o Senhor pode eliminar todas essas coisas. Tira tudo isso da vida do teu povo, abençoa, limpa a mente do teu povo para que eles possam entender que só o Senhor tem força e poder para libertar, para curar, para batizar, para transformar e levar para o céu. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Curta, compartilha e procura entender, ora ao Senhor, busca Ele enquanto se pode achar e aceita Cristo como teu Salvador. Deus abençoe você e sua família e seja sempre, sempre grato a Deus por tudo. Amém.